Então vamos lá, compartilhando. Tá. Então aqui é aquele exemplo que a gente fez lá. Nós tivemos a situação, né? Comparando lá. É que aqui, né, como tem mais espaço, é possível a gente fazer uma tabela só mostrando absorção e variável, mas é a mesma coisa que eu mostrei lá. Aqui tem as informações iniciais, né, a receita de venda, tá? A movimentação da matéria-prima, que eu mostrei para vocês, tanto no método quanto no outro. A movimentação da produção em elaboração, tanto no método absorção quanto no variável. A movimentação do estoque de produto acabado, tanto na absorção quanto no variável. E o demonstrativo de resultado, né, tanto na absorção quanto no custeio variável. Então, mais uma vez, os resultados aqui são iguais, que foi comercializada toda a produção em ambos os casos, e não há o quê? Não há estoque inicial de matéria-prima. Mas e quando... Mas e quando ocorre que há um estoque inicial de matéria-prima? Então vamos imaginar isso aqui como sendo o 1 do 1 de 2000x1, né? Esse caso aqui. E agora a gente vai fazer como se a gente fosse continuar, fazendo, por exemplo, 2000x2. Então a gente tem aquisição de 28 mil de matéria-prima, 10 mil de mão de obra, custo indireto de fabricação fixo 30 mil, custo indireto de fabricação variável 5, despesas administrativas de vendas fixas 19, despesas administrativas de vendas variáveis 4.800 e receita de venda dos produtos acabados 96 mil. Então agora fazendo as movimentações. Lembram que sobrou milão aqui, ó, de estoque final de matéria-prima em 2000x1? Então, esses mesmos R$1.000 aqui agora compõem o meu estoque inicial. Tá? Então agora tem estoque inicial de matéria-prima. Aí eu comprei mais 28 mil, né, de matéria-prima. Tá? Então, na verdade, os 1.000 do outro período, mais os 28 mil de agora, vão compor a minha matéria-prima consumida. E aqui a gente está mostrando, né, as movimentações do estoque de matéria-prima nos dois métodos, absorção e variável. E aí a gente vai continuando. Então, o que vai compor a movimentação da produção em andamento ou em elaboração? Vai compor a matéria-prima, né, tanto nos dois métodos, a mão de obra direta nos dois métodos, o custo indireto de fabricação vai compor o custo só no custeio por absorção, enquanto que o custo indireto de fabricação variável vai compor o custo tanto na absorção quanto no variável. Então aqui a gente já percebe que existe uma diferença no custo de produção. No método de absorção, eu tenho a inclusão do custo fixo, enquanto que no método variável, ele não entra no meu custo do produto. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu produto acabado, tanto no método absorção, que é de 74 mil em função dos custos fixos, e de 44 mil no variável. Tá? Seria a soma desses itens aqui. E aí nós vamos para a movimentação do estoque de produto acabado, ou seja, nós vamos pegar lá a produção acabada, né, pelo método de custeio variável e a produção acabada pelo método de custeio por absorção. Então, vocês vejam que os custos são diferentes.
Acho que eu esqueci de comentar alguma coisa. Nesse exercício aqui, ó, eu tenho meu estoque final, ele tem que sobrar 20%. Tá? Então, nos dois métodos. Então, se tem que sobrar em estoque 20% e eu vou vender 80%, nos dois métodos, a gente vai poder perceber essa diferença. Então, veja, dessa produção acabada, eu vou vender... Perdão. Dessa produção acabada, pelo método de custeio e absorção, eu vou vender 74%. Então, 80%. Então, de 74 mil, eu vou vender 59.200. Então, vai me sobrar em estoque 74 menos a quantidade que eu vendi. Então, vai me sobrar 14.800. Tá? No custeio variável, eu vou vender os mesmos 80%, só que de 44 mil. Então, vai me sobrar 8.800. Então, perceba, ó, que existe uma diferença já no produto acabado, já na venda, tanto por um método quanto no outro, porque quando eu considero o custo fixo, essa diferença aparece entre os dois métodos. Então, percebam que no estoque final, o meu estoque final pelo custeio por absorção é R$6.000 maior do que pelo custeio variável, muito em função dos custos fixos. Tá? Que aqui o produto acabado é de 74 e no variável ele é de 44. Então agora montando as DREs, né? Considerando todas essas informações. Oi? Eu entendi ali a diferença dos dois, que um é hidrofixo e o outro não. Mas qual, sei lá, a importância ou qual o motivo de se fazer dois tipos de conta numa empresa dessa? Bota aí um exemplo para nós. A importância de usar os dois métodos de custeio é que um você deve atender a legislação fiscal e o outro você deve usar para tomada de decisão de quanto que é melhor lucrar, entendeu? Só que isso só fica evidente quando você tem mais de um produto sendo elaborado. Aqui nós temos apenas um produto. Então, o que eu estou montando... Porque, na verdade, esse que dá valor menor parece que está mascarando. Não é que está mascarando, é que você não está entendendo. Nesse método aqui, ó, eu estou colocando o custo indireto fixo como parte do custo do produto. E nesse outro método aqui, ele não faz parte do custo do produto. Ele vai direto para o resultado. Não é mascarando. Não existe isso dentro do método de custeio. Até porque você não pode esconder nada dentro da contabilidade. Tá? O método de custeio por absorção, ele atende à legislação fiscal porque ele indica que o custo de produção fixo faz parte do custo do produto. Mas quando eu tenho de forma gerencial, ou seja, de forma tomada de decisão para avaliar qual que é o produto que tem mais margem de lucro, para mim, o método de custeio variável ele passa a ser mais interessante. Mas ele não é aceito pela legislação fiscal. Então, por isso é que eu não poderia tirar o custo fixo daqui. Mas eu tiro para quê? Porque eu não estou preocupado com a legislação fiscal aqui no custeio variável. Estou preocupado em tomar a decisão. Se isso aqui vale a pena, se isso aqui importa para o meu lucro ou não. Entendeu? Então, enquanto aqui nesse método a gente tem uma situação em que nós temos que obedecer à legislação fiscal e trabalhar dentro dos princípios contábeis, de que nós temos que adotar todo o custo dentro do custo do produto, no custeio variável, eu tenho um outro tratamento. Eu vou trabalhar como se o custo fixo fosse parte do meu resultado, fosse como se fosse uma despesa do período, e não compor o meu custo do produto vendido. Entendeu? E essa diferença de estoque, ela aparece justamente por quê?
Porque nesse produto acabado aqui, ó, o que acontece? Está aqui o custo indireto de fabricação fixo, enquanto que aqui, esse custo indireto de fabricação fixa, ele não aparece, porque ele não importa para mim. Não importa para a tomada de decisão. Importa sim quanto que eu produzo e qual que é o meu custo variável de produção. Isso importa para mim na tomada de decisão. Se a pessoa tomasse decisão só apenas pelo custeio por absorção, ia ser uma decisão errada. Não, você está fazendo confusão aí. Quando eu estou usando o método de custeio por absorção, eu não estou tomando decisão nenhuma. Eu só estou atendendo a legislação fiscal. Eu vou elaborar balanço, demonstração de resultado, para atender a fiscalização, ao fisco. Atender a questão dos tributos e tudo mais. Então, aqui eu não estou tomando decisão nenhuma. Já quando eu olho pelo método de custeio variável, aí eu decido o que vai compor o meu custo de produção. E o que importa para compor o meu custo de produção são apenas o quê? São aqueles itens de produção que variam de acordo com a quantidade produzida. Certo? Então, no método de custeio variável, que é voltado para a tomada de decisão, e aí sim você está preocupado em tomar decisão, então você não vai incluir o custo fixo no custo do produto. Porque você não está mais preocupado com a legislação, você agora está preocupado com a tomada de decisão. Então, o que vale para a tomada de decisão? É saber o que é variável. Ou seja, quanto da matéria-prima é variável, sabendo que ela é variável, porque não tem matéria-prima fixa, né? Quanto da mão de obra, essa sim pode ter fixa e variável, e aí a gente teria que separar a mão de obra variável para compor o custo variável e a mão de obra fixa tratar como despesa. Quanto do custo indireto de fabricação ele é variável e quanto é fixo, e aí eu só coloco o variável aqui de acordo com o volume de produção. Então, o custeio variável ele vai te auxiliar na tomada de decisões. Para quê? Para quanto produzir e como produzir, de acordo com a quantidade de itens utilizados na produção e que são variáveis. Então, no custeio variável, só importa os itens utilizados no custo do produto que são variáveis, como o próprio nome já diz. Já no custeio por absorção, como eu tenho que atender a legislação, a minha única preocupação é atender a legislação. Então, o que diz a legislação e o que diz as normas contábeis? Que todos os custos devem ser apropriados ao produto. Todos os custos devem ser apropriados ao estoque. E isso inclui o quê? Aqueles que são fixos, que são variáveis, como esses três aqui, e que mais? E mais os custos fixos. Então, eu estou preocupado aqui em atender a legislação, enquanto que aqui eu estou preocupado em tomada de decisão. Entendeu a diferença? Então, todas as vezes que você for montar um relatório contábil, um balanço, uma demonstração de resultado, para publicar, por exemplo, num jornal, publicar, né, por obrigatoriedade da legislação brasileira, você vai usar esse método aqui, ó. E aí você vai alocar dentro do custo do produto os custos fixos. Quando você estiver dentro da empresa, como gestor, como gerente, você tem que decidir qual produto que você deve fabricar mais, qual produto você deve fabricar menos, qual o mix de produto que você tem que fabricar e vender, quanto que você tem que vender de determinado produto. Aí você vai usar um método de variáveis. Você não vai preocupar com esse custo fixo aqui, ó. Você vai preocupar-se apenas com os itens que são variáveis, ou seja, aqueles que variam de acordo com a quantidade e o volume produzido. Entendeu? Entendeu? Ficou claro? Sim. Por isso que existe essa diferença aqui de 6 mil. Tanto no estoque de produto final acabado, quanto no estoque vendido. Porque o custo da produção nos dois métodos é diferente. Aqui eu tenho custo fixo, incluído no produto, e aqui não. Aqui no variável não. Como eu falei, no variável vai importar apenas o quê?
os custos que são variáveis. Tudo que é variável é importante para a tomada de decisão. E aí inclui-se os custos variáveis e as despesas variáveis. Então, isso influi na tomada de decisão. Já nesse método aqui, ele segue a legislação. E o que diz a legislação? Que dentro do custo do produto vendido tem que apropriar os custos fixos e os custos variáveis. Então agora a gente está partindo para uma outra etapa. Na primeira etapa, quando vocês estavam vendo custeio por absorção, vocês estavam apenas fazendo o quê? Usando os custos para controle de estoque, né? Usando os custos para atender a legislação contábil, a legislação fiscal, quer dizer, as normas contábeis. Agora não. Agora, nessa segunda etapa da disciplina, a gente vai voltar mais para a tomada de decisão. Ou seja, eu vou olhar só a quantidade variável dos meus custos para daí decidir qual produto eu devo vender, qual produto eu devo fabricar, qual produto que eu vou deixar de produzir se eu tiver uma situação de matéria-prima, por exemplo, limitada. Entendeu? Então aí a gente está voltado para a parte decisorial, que é mais próximo daquilo que vocês vão fazer do que propriamente do que o contador vai fazer, né? O contador está mais preocupado com esse método aqui, ó, absorção. Então, para nós, contadores, né, eu como contador, eu estou mais preocupado com a legislação. Mas para o gerente, para a tomada de decisão dentro da empresa, o método ideal de controle de custos é esse, variável. E olha só como é que fica aqui o resultado final. Quando a gente faz o DRE, de acordo com a legislação, então vou até colocar aqui, né? Legislação e normas contábeis para atender ao fisco. Então gravem isso, ó. Custeio por absorção, ele serve para atender o quê? Para atender o fisco, para atender as normas fiscais, para regular a tributação e tudo mais. Tá? Mas ele não é para tomada de decisão. Ele é apenas para composição dos relatórios obrigatórios. Tá? Então, o que vai dentro do custo do produto vendido, dentro do método de custeio por absorção? Vai matéria-prima, mão de obra, vai também o quê? Custo fixo e vai também o quê? Custo variável. Então, olha só o que compõe o CPV, ó. O custo fixo está aqui dentro, ó. Pode ver, ó. E aí, o que acontece com o meu lucro? Meu lucro, dos 96 eu vou tirar 59.200, meu lucro bruto vai ser de 36.800. Aí depois eu desconto a despesa fixa e a despesa variável. E aí eu vou achar o meu lucro de 13 mil. Enquanto que no custeio variável, né, onde eu estou considerando apenas o quê? Apenas os meus custos variáveis e não os meus custos fixos. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó? No meu CPV, vai ter lá matéria-prima variável, mão de obra variável, custo de fabricação, custo indireto de fabricação variável. Aqui está calculado proporcionalmente, tá? De acordo com a quantidade que foi comercializada, 80%. Então, aqui está 80% da matéria-prima, 80% da mão de obra, 80% dos custos indiretos de fabricação, 80% dos custos indiretos de fabricação variáveis. Aqui, 80% da matéria-prima, considerando isso aqui, né? Considerando os 44 mil, 80% de mão de obra, né? Com base nesse valor aqui, e o custo indireto de fabricação variável também com base nos 44 mil.
Então perceba, ó, o que vai no meu custo variável? No meu CPV pelo método de custeio variável? Apenas os custos variáveis. Tá? E o meu objetivo aqui é achar isso aqui, ó, margem de contribuição, ou seja, aquilo que sobra para cobrir todas as despesas fixas e cobrir os custos de fabricação fixos. Tá? Então perceba que aqui o custo de indireto de fabricação fixo é de 30 mil, porque ele é total, enquanto que aqui é apenas 24, que é 80% do que foi usado no custo. Os outros 20 está aqui no estoque. Então perceba, ó, no método de custeio variável, que é utilizado para tomada de decisão, tá? Eu vou considerar o quê? Apenas os custos variáveis. Os custos fixos vão fazer parte do resultado do período. Tá? Então, eles não entram no custo do produto vendido. E isso facilita o quê? Facilita a tomada de decisão. Como eu falei, aqui nós temos apenas um produto. Mas e quando nós tivermos 2, 3 produtos, 4 produtos? Aí você vai ter que saber qual que é a margem de contribuição de cada produto para decidir qual produto que você vai incentivar mais a produção, qual produto que você vai incentivar menos, qual produto que você vai retirar da linha de produção. E aí, nesse momento, o custeio variável ele passa a ser essencial. Para não dizer mais importante do que o custeio por absorção. Tem que fazer separadamente? Oi? Se tem mais de um produto, tem que fazer tudo isso separadamente. Sim, separadamente. Mais alguma dúvida? Aí você perceba que aqui no final, ó, o lucro operacional foi de quanto? 7. Qual que é a diferença desse lucro para esse? Em valores. Vamos fazer aqui, ó. Olha só, 6 mil. E de onde que vem esses 6 mil? É exatamente a diferença daqui, ó. Exatamente a diferença entre o custeio por absorção invariável na produção do estoque. Porque aqui, no custo do produto vendido, a gente incluiu o custo fixo e aqui a gente não incluiu. Então, isso acaba se refletindo aonde? No resultado. Então, ó, observe que nesse segundo ano há uma diferença de 6 mil no lucro operacional. Essa diferença é a mesma encontrada no estoque final de produto acabado. Aqui, ó. Produto acabado. E resultado do tratamento dado aos custos fixos. Qual que é o tratamento que a gente deu aos custos fixos? O tratamento que a gente deu aos custos fixos foi incluir os custos fixos no custo do produto, enquanto que no custeio variável a gente não inclui custo fixo. Enquanto pelo custeio variável ele é levado totalmente para o resultado do exercício, o resultado do exercício é aqui, ó. Depois fora do CPV, tá? Após a margem de contribuição, no ano seguinte, caso a quantidade vendida seja superior à fabricada, utilizando para isso o estoque inicial de produtos acabados, o resultado se inverterá. Ou seja, quando a gente vender tudo, os resultados vão estar parecidos, vão ser iguais. Tá? Que é o que eu mostrei lá no slide para vocês. Então, pelos dois métodos, quando você tem vendas de produtos diferentes e estoques iniciais, os resultados são diferentes. Mas isso aqui é só para mostrar a diferença entre custeio por absorção e custeio variável. O que eu quero que vocês fixem bastante, por enquanto, é no CPV do custeio por absorção, para atender a legislação fiscal e tributária e para atender as normas contábeis, nós temos que incluir o custo fixo no custo do produto vendido. O custeio variável, mais uma vez, que é usado para tomada de decisão,
Ou seja, considerando o aspecto gerencial, os custos fixos não importam, eles são fixos, então você sabe que eles sempre vão existir, eles sempre vão estar lá na produção. Tá? Então, o que importa para a tomada de decisão de quanto produzir de determinado produto, qual produto vou vender mais ou menos, ou qual mix de produtos, você vai usar esse método aqui, ó, que ele vai considerar apenas os custos que variam de acordo com a quantidade produzida. E é isso que importa para a tomada de decisão gerencial. Tá? Ou seja, saber quais os produtos que variam. Porque se eu produzir mais, eu vou ter que comprar mais matéria-prima. Né? Vou gastar mais do ponto de vista de custos indiretos. Se eu produzir menos, eu vou ter menos custos variáveis. Mas os custos fixos, eles vão continuar existindo. Por exemplo, aluguel da fábrica, que é um custo fixo, ele vai estar lá sempre, vai ser sempre fixo. Matéria-prima não, ela é variável, então ela varia de acordo com a quantidade produzida. Então, por exemplo, se uma fábrica está ociosa, por exemplo, está operando em 50% da sua capacidade, então o custo variável ele é muito importante na hora de decidir se eu vou aumentar a minha produção ou se eu vou manter ela em 50% da quantidade produzida. Querem um exemplo? A GM agora, General Motors, demitiu 50% do quadro de funcionários por conta da pandemia. Isso fez o quê? Isso fez com que ela reduzisse os seus custos variáveis. Não só pela dispensa de funcionários, mas também pela dificuldade de acesso à matéria-prima. Os fornecedores não estavam produzindo também, porque as suas fábricas estavam fechadas. Então a General Motors teve que fazer o quê? Teve que reduzir a sua capacidade produtiva. Uma empresa que produzia, por exemplo, 170 caminhonetes S10 por dia, hoje produz 20 caminhonetes por dia. Por isso que você vai na concessionária, por exemplo, e não acha caminhonete para vender. Por isso que o mercado de usados está tão valorizado. Pela dificuldade de acesso ao quê? Aos produtos. Então, o que está acontecendo dentro da fábrica da General Motors? Ela reduziu a sua capacidade produtiva, reduziu o seu custo variável, mas não conseguiu reduzir o seu custo fixo. O que ela fez, então, para reduzir o seu custo fixo? Mandou parte das pessoas embora, parte dos seus funcionários embora. Após a pandemia, eu imagino que ela vai restabelecer a sua capacidade produtiva e vai voltar a produzir mais unidades de carro diárias. Mas, enquanto isso, né, ela teve que tomar uma decisão. E vocês imaginam em cima de qual custeio ela tomou essa decisão? Com base no custeio variável. E não é só S10, eu estou falando de um produto só, né? Mas, por exemplo, a General Motors optou, com base na decisão de custeio variável, reduzir não só a quantidade de S10, mas também produzir apenas um produto, que é o Onix, se não me engano, é o Onix Joy, que é o que tem nas concessionárias para vender. Eu falo isso porque isso é um mercado que eu conheço bem. Tá? Então eu conheço a fundo o processo produtivo, eu sei como que a fábrica opera, e eu garanto para vocês que para tomar essa decisão, ela se pautou exclusivamente pelo método de custeio variável, ou seja, quanto de matéria-prima variável, quanto de mão de obra variável e quanto de custo indireto de fabricação variável eu preciso ter para trabalhar em capacidade ociosa, em capacidade reduzida de 50%. E é isso que o gestor tem que ter em mente, é isso que vocês, administradores, como gestores, que vão atuar no processo decisorial das empresas onde vocês vão trabalhar, é esse tipo de decisão que vocês vão ter que tomar, seja na confecção de produtos ou seja na confecção de serviços. Quais produtos eu devo incentivar? A produção ou a venda? Quais produtos eu devo retirar da linha de produção? Ou retirar do meu estoque? Ou não comprar mais, porque não tem venda? É isso que leva-se em consideração na hora de se tomar a decisão, e para isso
é fundamental o custeio variável. Beleza?